Angelita apareceu, né? Gravação foi iniciada. Então, depois a gente vê o desafio lá da questão de gerar e transmitir a gravação para vocês, né, Júlia? Mas agora sou eu que estou fazendo, então vou tentar. Queres trazer alguma introdução, alguma questão? Senão a gente já dá início. Não, a gente pode dar início. Eu acho que todo mundo já está habituado com você, já está também ciente do assunto que a gente vai tratar hoje, que é a avaliação de 2025, né? Data base 31 de dezembro de 24. Acho que pode dar início já. Ok, tranquilo então. Então, aos que entraram por último aí, né, um bom dia. Então, como a Júlia já adiantou, né, o objetivo de hoje é nós termos aquele momento, né, de conversa para podermos trazer aqui os resultados, explorar um pouquinho os números do que se observou em relação à avaliação atuarial 2025, referente, né, ao encerramento do exercício de 2024. Então, eu sempre tenho por hábito, né, iniciar essas reuniões, essas conversas aqui, recordando de algumas questões que são conceituais, mas que são muito básicas, né, relativas a qualquer execução de avaliação atuarial. E aí eu inicio trazendo justamente um primeiro ponto, e esse é um trabalho que se trata de uma obrigação, né, de qualquer regime próprio. Então, esse é um aspecto sempre importante, que acho que todos vocês já têm, né, esse conhecimento, mas se trata de uma obrigação, e uma obrigação que cada vez mais está sendo analisada, né, uma obrigação que cada vez mais os órgãos de controle estão se atentando às suas decorrências, aos resultados desse trabalho, né? Então, a avaliação atuarial por si só, ela tem basicamente dois grandes objetivos, tá? Um deles é justamente o dimensionamento do que nós chamamos de passivo atuarial, ou reserva, ou provisão matemática, que vai ser um valor calculado, né, por métodos atuariais, e que vai representar justamente o tamanho do compromisso do fundo de previdência, do plano de previdência, né, em relação aos seus servidores ativos, que um dia vão se aposentar, em relação aos já aposentados e em relação aos já pensionistas. Tá? Então, esse é um valor de projeção, né, atuarial, que vai justamente trazer esse dimensionamento do compromisso a valor presente. É o que nós chamamos, então, de passivo atuarial, de reserva ou de provisão matemática. Num outro objetivo, nós estaríamos falando justamente do plano de custeio. E o plano de custeio é o quê? Né? Vai ser o conjunto das alíquotas e ou dos aportes que servem, né, justamente para que a gente possa perseguir o tão sonhado aí equilíbrio financeiro e atuarial que consta da nossa Constituição. Tá? Então, esse é um dos principais objetivos que todo regime próprio tem, né, que é o de atingir o equilíbrio atuarial. Tá? Então, todos os anos, nós recebemos uma base de dados, fazemos todo um trabalho de análise, de consistência, de críticas, né, de completude das informações cadastrais. Vamos passar por várias questões aí, vários processinhos, né, de críticas, e embora a gente esteja aqui, né, no início de meados de abril, esse trabalho, né, da avaliação atuarial, ele inicia lá por meados de agosto, sempre em geral. O segundo semestre do ano fica dedicado aí justamente para todas essas partes de base de dados, né, de análises, etc., né, e de consistências. E aí depois, na virada do ano, a partir da disponibilização dos ativos financeiros, de encerramento do exercício, a gente já tem aí a possibilidade de se preocupar com a elaboração do relatório em si e do envio do DRA para que se encerre, né, o rito da avaliação atuarial. Tá? Então, eu vou projetar aqui agora a apresentação, e aí nós vamos acompanhando os principais números aqui de vocês. Tá? No caso da Itupeva Previdência, né, é um RPPS que tem como forma de equacionamento do seu déficit atuarial a segregação da massa,
Então, vocês hoje, né, têm, na verdade, desde sempre, historicamente, dispõem de dois fundos de previdência, né? Então, o RPPS em si administra dois fundos de previdência que têm, por conceito, né, uma necessidade diferente em relação à constituição das suas reservas matemáticas, né? Nós temos um fundo que opera em repartição simples e um outro fundo que opera em capitalização. E qual é a grande diferença entre esses dois fundos, né? O fundo financeiro, o fundo em repartição, o plano financeiro, né, o plano antigo, ele vai ter uma operação em regime de caixa, né? Ou seja, ele não visa a capitalização dos recursos, ele não tem uma necessidade, né, de atendimento ao equilíbrio atuarial. Por sua vez, o fundo em capitalização já é diferente. Como o próprio nome diz, né, o plano previdenciário, o fundo em capitalização, ele vem com essa pegada, né, com essa necessidade de acumular recursos ao longo do tempo e, com esses recursos, né, justamente pagar os benefícios até o fim da vida daquele grupo. Diferente, né, como já disse aqui, do fundo em repartição, que hoje, no caso de vocês, nós vamos ver aqui, né, ainda continua acumulando recursos, mas como se trata de um fundo que é fechado, né, os novos servidores eles apenas ingressam lá no fundo em capitalização, vai chegar um momento em que a receita vai ser menor do que a despesa, vai se consumir, vai começar a se consumir esses recursos, e depois, num segundo momento, quando esses recursos se esgotarem, acabarem, né, vai entrar a necessidade de o município começar a aportar, né, para fazer essa complementação entre a receita e despesa. Tá? Então, basicamente, essas são algumas informações iniciais. É importante também eu trazer aqui como algo diferente neste ano, um trabalho que foi feito quase que em conjunto ali, né, nos finalmente da avaliação atuarial, que foi o trabalho do teste de aderência. Nós fizemos, inclusive, né, uma reunião sobre isso, onde o meu sócio Rafael expôs, né, as conclusões desse trabalho. E basicamente a gente teve aí uma alteração importante, uma alteração bastante significativa e com decorrência nesses resultados, né, da avaliação atuarial deste ano, que basicamente foi um indicativo, né, de que esse trabalho trouxe de que a hipótese referente às tábuas de mortalidade precisariam ser alteradas, né, e assim foram. Então, explicando assim muito brevemente, né, para todos os conselheiros, principalmente que aqui estão, né, esse trabalho do teste de aderência é um trabalho que passa a ser obrigatório para os regimes próprios de médio porte, tá? E que tem uma periodicidade de ser executado no mínimo a cada 4 anos, e a primeira entrega desse trabalho tem como prazo, até 31 de julho de 2025. Então, a próxima obrigação em relação a esse trabalho seria 31 de julho de 2029, né? Então, para os regimes próprios de médio porte. Tá? Então, esse trabalho de teste de aderência, ele visa, em resumo, né, analisar se as premissas, as hipóteses que estão sendo adotadas na avaliação atuarial, elas estão aderentes, elas estão guardando uma relação com o que vem acontecendo historicamente. Então, quando a gente fala de cálculo atuarial, o que a gente precisa recordar, né? O cálculo atuarial, ele é um cálculo, eu costumo sempre trazer, né, para vocês, o cálculo atuarial, ele é um cálculo que olha para frente, né? Um cálculo prospectivo, né? Então, quando a gente assume premissas, quando a gente assume hipóteses, nós estamos assumindo que essas premissas, que essas hipóteses vão acontecer da data da avaliação atuarial para frente. Tá? E o que o teste de aderência vem justamente fazer? Ele vem analisar o passado. Ele vem analisar o passado em relação àquilo que realmente aconteceu e vai tentar verificar se aquilo que aconteceu está adequado com a premissa que está sendo adotada. E se não estiver adequado a essa premissa, vai sugerir
justamente uma premissa que seja mais, usando o próprio nome do teste, né, mais aderente a uma realidade que provavelmente será observada. E traduzindo isso tudo aqui, a principal hipótese, né, que teve essa alteração foi justamente a tábua de mortalidade, né, que é aquele instrumento estatístico que nos dá a expectativa, principalmente de sobrevida das pessoas, né, que na prática vai nos trazer o tempo médio de pagamento dos benefícios de aposentadoria, né, então, ou de pensão por morte também, que está ligado justamente então à sobrevida de cada um de nós a partir de cada idade. Então, eh, a decorrência, né, do teste de aderência já constou do relatório da avaliação atuarial 2025 e dos seus resultados. Tá? Então, só trazendo essa ponderação, e agora a gente já vai aqui adiante, né, para a questão da análise dos números e dos resultados em si. Então, recordando, a gente está falando da avaliação atuarial 2025, relativa ao exercício de 2024. Para o fundo em repartição, nós temos, né, aquela divisão de todos os servidores que ingressaram até 30 de abril de 2009, tá? No início, sem aposentados, sem pensionistas, e esse aqui é o grupo de servidores que estava pertencendo, né, a esse fundo quando do recebimento dos dados para avaliação atuarial. Então, percebam que aqui a gente tem naturalmente, né, aquela predominância de sempre das mulheres no serviço público em relação a este fundo aqui, as remunerações médias relativamente próximas, as idades médias aqui vão ser bem mais elevadas do que a do outro grupo, porque lembrem, né, esse aqui é um plano fechado. Não, desde 2009, todos os servidores que ingressaram no município, né, estão todos alocados no fundo em capitalização. Então, a gente começa a ver também um crescimento da folha, né, as aposentadorias começam a ocorrer, né, com um pouco mais de frequência também agora, e essa folha vai aumentando, né, o gasto com os benefícios vai aumentando, e a tendência é de que isso persista, né, por um longo período aí pela frente, né. Então, em relação ao fundo em repartição, o que nós temos aqui de alíquotas de arrecadação, né, das alíquotas normais, seriam as alíquotas de 14% por cento do município, de 14% do servidor ativo, aposentado e pensionista paga também, porém, recolhe nessa contribuição somente se o seu benefício for acima do teto do INSS. Analisando esses 28% de arrecadação aqui das contribuições, em julho de 2024, que foi a base de dados utilizada, né, para esse trabalho, essa arrecadação foi de 1.600.000 no mês. Só que junto com a receita de compensação previdenciária, mais, né, a prestação dos parcelamentos que existe. Somando tudo isso, então se chegou nesse 1.600.000 por mês. A folha de benefícios do fundo em repartição, na época, já estava em 268 mil, então nós tínhamos aí uma sobra financeira de 1.170.000. Sempre trago, né, para vocês, sempre pondero que a situação de vocês, né, de ter uma segregação da massa e de ter um fundo em repartição que ainda arrecada mais do que paga é uma situação extremamente peculiar, né? Porque a realidade é que a grande parte das segregações da massa dos municípios que têm RPPS que optaram por esse caminho foi justamente porque não estavam mais conseguindo equacionar os seus déficits atuariais, o seu regime próprio já era muito antigo, então hoje já estão vivendo um momento, né, onde o fundo em repartição arrecada muito menos do que a folha, não dispõe mais de qualquer patrimônio e o município está sempre tentando, entrando, né, com aportes para cobrir a insuficiência financeira. E aí vocês ainda têm aqui uma taxa bastante elevada, né, de dependência, uma taxa muito positiva, né, de quase 9 servidores em atividade para cada benefício. Isso no fundo em repartição, mesmo no fundo em repartição,
ainda é uma relação extremamente avantajada, né, se comparado aos regimes próprios normais. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu ousaria dizer que a média não chega a 3 por 1, né? Então, no fundo em repartição, que é aquele fundo fechado, vocês ainda têm quase 9 para 1, né? Então, é uma relação bastante positiva e que naturalmente se reflete nessa questão aqui da parte financeira, com essa sobra de recursos que existe. Então, de janeiro a julho do ano passado, tivemos 12 concessões de benefícios, um total aí de 52 mil por mês, mas o que se avizinha é que nos próximos 5 anos, 285 servidores que estão em atividade podem vir, né, a se aposentar nesses 5 anos. Então, é um grupo que já tem aí seus 57 anos de idade média e que recebe em torno de 2.100.000 de remuneração. Tá? Então, isso daqui, na regra de vocês, né, na regra da média, não vai ser exatamente os 2.100.000 que vão virar benefício, né? A gente vai ter uma perda aí em função da média, mas grande parte desse valor subiria aqui para a folha do fundo em repartição. E se isso realmente acontecer, né, a gente já vê essa relação completamente invertida. Tá? Então, a arrecadação já passaria a ser muito inferior do que a folha de benefícios. Ok? Então, muito embora o fundo em repartição de uma segregação da massa, ele não gere a necessidade de que o município, de que o RPPS capitalizem, de que se preocupem, por exemplo, com um equilíbrio atuarial deste fundo. Para nós atuários, no trabalho da avaliação atuarial, nós precisamos simular como se em capitalização fosse estruturado, né, este fundo em repartição. Em que sentido que eu quero dizer isso, né? Nós precisamos demonstrar os valores que representariam o que seria o passivo atuarial como se fosse de um fundo em capitalização. Ou seja, né, quanto de grana que para o fundo em repartição deveria ter guardado para honrar esses pagamentos, né, prometidos aí de ativos, aposentados e pensionistas. Então, aqui, pela norma também, nós temos que apurar esses valores de duas formas. Uma, considerando o desconto da taxa de juros atuarial, e duas, sem o desconto da taxa de juros atuarial. Então, vamos trazer aqui esses valores, tá? O primeiro valor é considerando justamente esse desconto, né, da taxa de juros, e aí a gente compara. Vocês encerraram o exercício de 2024 com 82,5 milhões, basicamente neste fundo em repartição, e tinham isso daqui de passivo atuarial, né? Como se fosse a provisão matemática, 38 milhões para os benefícios concedidos, 376 para os benefícios a conceder. E que valor que é esse daqui? Né? Esse valor negativo de 332 milhões seria como se fosse, né, um déficit atuarial, considerando a questão da taxa de juros. Só que o que vai variar deste valor que nós estamos vendo agora para o valor seguinte? Esse valor de 332 milhões, ele faria sentido, se este fundo em repartição tivesse que atender o equilíbrio atuarial. Por quê? Porque se ele tivesse que atender o equilíbrio atuarial, no sentido da capitalização, nós olharíamos para esses 332 milhões negativos e teríamos que encarar isso como um déficit. E se fosse um déficit atuarial de um fundo em capitalização, isso nos demandaria o quê? Necessidade de aportes imediatos, para ir reconstituindo esses 332 milhões que faltam. Então, qual é o conceito? É algo que eu trabalho sempre com vocês nesse sentido, né, Júlio? Que eu procuro trazer aqui sempre nas reuniões, né? Qual é o conceito do fundo em repartição? Eu até brevemente já falei há pouco, né? Por enquanto, vocês ainda vivem na lua de mel financeira, né, do fundo em repartição. Mas vai chegar um momento em que a receita vai ser superada pela despesa
vocês vão começar a consumir esse patrimônio e vai chegar no momento em que não vai mais haver esse patrimônio e o município vai ter que aportar. E aí é que vem o valor seguinte, que é esse valor aqui de 1.182 milhões. O que seria esse valor aqui? Esse 1.182 milhões é justamente a perspectiva que se tem de aportes que o município de Itupeva teria que fazer para complementar a folha a partir do momento que essa grana aqui, que vai evoluir ainda, se esgotar. Então, do esgotamento do dinheiro até o falecimento do último aposentado ou pensionista, e isso vai levar aí algumas boas de umas décadas, né? Muito mais de meio século para frente, o somatório de todos esses complementos que o município teria que fazer seria, né, portanto, desse valor aqui de 1.182 milhões. Então, esse daqui é justamente para a gente ter esse norte, né? E não somente um norte, mas também nós temos um fluxo, né, de como é que seria essa distribuição desse 1.100 bilhões. Ah, mas isso vai ser à vista? Isso vai ser em 2 anos? Não, né? Então, a gente tem justamente um fluxo atuarial que fica mais palatável da gente ver isso traduzido num gráfico, né? Aqui, onde nós temos a parte em roxo aqui das receitas de contribuição e a parte laranja ou amarelo, né? Das despesas com os benefícios. Então, vejam que a curva, né, das despesas é literalmente um morro, né? Então, aqui a gente tem um morro que vai evoluindo por longa data e depois começa, né, justamente a decrescer. Lembrando que esse aqui é um gráfico do fundo em repartição e que, por conceito, né, o fundo em repartição é um plano fechado, né, restrito a novos ingressos. Então, em princípio, é isso que de fato a gente vai observar, a menos que haja, por exemplo, alguma saída muito massiva de segurados, né, uma exoneração muito grande de servidores, a tendência é de que esse comportamento realmente se verifique, porque não vai haver novos ingressos. Eu não comentei, mas assim, gente, qualquer ponto, tá? Qualquer questionamento, se quiserem me interromper a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Acho que fica mais dinâmico do que se deixarmos apenas para o final, tá? Então, só trazendo alguns pontos aqui, né, alguns aspectos para chamar a atenção. Em 2025, nós teríamos uma possibilidade de 157 servidores ativos que poderiam vir a se aposentar. Em 2031, nós teríamos aí uma projeção de que o valor, né, os recursos financeiros do fundo em repartição se esgotariam e já passariam a demandar do município, então, 1.200.000 por mês, né, para cobertura dessa insuficiência financeira. E isso cresceria por um bom tempo, né? Então, lembrem, né, a gente tem ali, hoje, nós temos receita maior do que a despesa. Caso esse povo todo aqui que pode se aposentar vá se aposentando, né, na data de atingimento, né, dos seus requisitos, essa receita ela vai ser superada pela despesa, a gente começa a consumir. Em 2031 seria, né, pelo menos o que está sendo apontado pelas projeções atuariais, o início do aporte pelo governo do município, pelo poder executivo que lá estiver. E isso vai crescer. Isso vai crescendo até 2045, onde, em resumo, né, a gente vai ter aí uma velocidade, talvez, de óbitos maior do que de novas inativações. Então, essa curva ela começa a decrescer, ela atinge o seu pico lá em 2045, com um total de 2.800.000 por mês, né, de aporte, e de lá em diante ela começa a decrescer, com o nosso último aposentado em 2048. Tá? Então, basicamente,
esse é o fluxo, né? Isso é o que se espera que possa vir a acontecer. Naturalmente, depende muito do comportamento, né, de aposentadoria dos servidores para que isso possa se modificar, possa se ajustar, possa antecipar ou postergar um pouco mais. Alguém tem algum ponto, alguma consideração em relação a alguma dúvida em relação ao fundo em repartição? Querem trazer algum comentário? Eu posso só relembrar um tópico que foi falado nas outras reuniões para ficar mais aclarado? Acho que foi na reunião do ano passado, a Valéria fez uma consideração de propor para a administração começar a fazer novos aportes nesse plano, para que a gente Uhum, consiga postergar o problema que ele vai vir a dar para a gente no futuro. Diante dessa mudança, porque a gente tem visto que tem tido uma evolução bem gritante, né, de um ano para outro, por conta das aposentadorias, a gente saiu do zero, né, então acaba ah, sim. tendo uma projeção maior. Não tem como a gente fazer uma recomendação para o executivo, ou não seria uma questão de fazer uma recomendação para o executivo para que ele já fosse fazendo mesmo agora sem essa necessidade, porque, salvo engano, é 2031, hora que a gente fica ali, né? É 2031 que a gente fica sem suficiência financeira, para já ir melhorando essa saúde atuarial nesse sentido, ou de fato, porque a legislação não tem a obrigatoriedade, isso isenta a gente de responsabilidades. Que o nosso receio, eu acho que foi bem o ponto que a Valéria levantou na reunião do ano passado, é a nossa responsabilidade, tendo ciência disso, e de falar para o executivo, então, a gente está vendo que isso vai acontecer. Como que a gente poderia tratar melhor essa questão, Guilherme? Tá, eu acho, antes de te responder, Juliana, eu fiquei acompanhando aqui, acho que o Leonardo levantou a mão aqui, mas eu acho que é alguma coisa relacionada a isso, Leonardo? Tá, É, se tu quiser trazer já, então, por favor, que daí eu já, né, passo o É, gancho nos dois. Não, eu não estou te ouvindo, não sei se alguém ouve ele. vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Então, a minha pergunta. Tá baixo, eu não sei, acho que o microfone está um pouco distante, Tá Leonardo. ouvindo agora? Ah, melhorou um pouco. Aham, A minha pergunta vai ao encontro do que a Juliane levantou. tá. Já trazer para o executivo uma alíquota maior do patronal para ir diminuindo o futuro aporte no futuro. Também era a minha questão era essa mesmo também. Tá. Eu não sei se vocês recordam, mas esse é um ponto que eu trago também desde a primeira reunião, né, Juliane, como algo de reflexão, né? Porque o que que eu tenho visto hoje, tá? E o pessoal, por vezes, acaba falando mal, né, de segregação da massa, quase que covardemente, né, até, da segregação da massa, porque a partir do momento que se constrói um patrimônio no fundo em repartição, né, ou seja, a situação que vocês têm hoje, receita maior do que despesa, se constrói um patrimônio, o fundo é fechado, as pessoas vão se aposentando, a receita fica a ser menor do que a despesa, começam a consumir esse patrimônio. Quando chega o momento que o patrimônio se esgota, a receita está desse tamanho e a despesa está lá em cima, né? Aí acabou o dinheiro. O que que o município vai ter que complementar? Todo esse morro aqui de diferença, né? Então é como se ele saísse como não? Ele sairia do zero para uma pancada financeira. E aí falam mal da segregação, que ela é péssima, que ela empurra para frente, que aí os governos dizem que não tem dinheiro, e pegando uma frase que tu trouxe aqui, né, Juliano? Toda avaliação atuarial tá lá, né, que o dinheiro vai acabar em tal data. Todo mundo está sabendo, né? Todo mundo está sabendo, mas ninguém efetivamente se prepara, né, para isso. Então, nessa linha que eu sempre trouxe também para vocês, e pegando os ganchos aí que vocês levantaram, eu acho extremamente recomendável que se coloque, mais uma vez, vamos reiterar isso, que se coloque algum, vamos chamar assim, prolongador de patrimônio
mas não só um prolongador de patrimônio. Eu acho que é quase que como se fosse algo pedagógico para o RPPS. E aí, na minha opinião, tá? Eu não vejo problema de colocar algo a mais agora, como o Leonardo falou, por exemplo, aumentar a alíquota, eu não vejo problema, mas isso não é pedagógico, tá? O que, que eu quero dizer com pedagógico? Pedagógico, para mim, seria importante e interessante que o município começasse a recolher algo para o fundo financeiro a título de cobertura de insuficiência financeira, que não seria uma insuficiência financeira ainda, mas uma cobertura, por exemplo, de déficit financeiro. Ou seja, o que, que a gente faria? A partir do primeiro mês que a receita de contribuições, parcelamentos e compensação previdenciária for superada pela folha, a partir desse primeiro mês, o que, que a gente poderia fazer? Olha, 50% eu vou puxar do patrimônio e 50% o município paga. Ah, Guilherme, vai ser ridículo, vai ser R$ 1.300. Não tem problema. Vai ser 600 pila, como diria aqui no Rio Grande do Sul, né? Não interessa. Mas no primeiro, tá ali. Aí passou 3 meses, aposentou mais 5. Aí de 1.000 foi para 8.000 a diferença entre receita e despesa, ou foi para 30.000, metade, 15. Entendeu? E aí isso vai começando a entrar no orçamento. Quando chegar o momento que realmente esgotar o patrimônio, aí isso fica, aí o município entra com essa diferença. E aí, eu sempre trouxe essa sugestão de 50%, se eu não me engano, né? Mas isso pode evoluir, gente. Pode, de repente, olha, nos primeiros 12 meses, ou no primeiro ano, 50%, no segundo ano, 60%, entendeu? Pode ir indo. E limitar, por exemplo, em 90%. Porque daí, o prefeito que estiver, governo que estiver na época que a grana acabar, porque essa grana vai acabar, né? Ok? Essa grana um dia acaba. No momento, o prefeito que estiver no momento que a grana vai acabar, ele vai ter um salto pequeno, ele vai ter um gap pequeno para sair para a cobertura de insuficiência financeira completa. Então, eu acho que sim, tá? Eu acho que a gente pode e deve construir algo nesse sentido. Que percebam, é o que eu digo, tá, Juliane e Leonardo e demais colegas. Estamos falando de incluir um dispositivo na norma que, se for na linha do que eu estou falando, para esse governo, por exemplo, o impacto financeiro vai ser de quanto? 0. Rogério É pedindo o aqui. Acho que prefeito. entrou. Ah, é o prefeito? Deixa eu ver, acho que. Olá, bom dia, prefeito. Seja bem-vindo à reunião também. Então, Guilherme, acho que aí tem. aproveitando que o prefeito entrou, eu gostaria que Sim, você retomasse exatamente esse ponto. Essa semana ele esteve aqui comigo e a gente falou sobre essa questão do plano fundo de repartição e da necessidade que a partir de 2031 a gente teria necessidade de novos aportes. Acho que é interessante ele saber dessa informação, da agora. possibilidade da gente tratar esse problema que viria a acontecer em 2031 de uma forma antecipada. Então, se você puder só fazer a Não, vamos. conclusão do Sim, seu raciocínio para. tá, tranquilo. Tá, agora eu vejo. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Rogério, né? Isso. Acho que tá mudo. Aí, agora sim. Não, agora tá mudo. Mudo? Não. Na verdade, saiu e voltou o microfone algumas vezes ali, mas agora tá no mudo. Não. Alguém tá escutando? Eu- Mas não está parecendo que está silenciado, né? Não tá mais Eu silenciado, não tô mas a gente ouvindo não lhe ele, não. escuta. Pois é, a gente não lhe escuta, prefeito, mas não tá mais silenciado agora. Será que não é o microfone ou...
o fone, na verdade? Ainda nada. Perguntar para ele Não, aqui. tá. Eu acho que tu tem contato aí com ele, né? Pois é, infelizmente a gente não está escutando. Tenta desconectar o fone de ouvido só, prefeito, por gentileza, de repente. Olha lá. Deve ser a conexão da internet. Pode ser conexão, tá um pouco travado, né? Eu não sei se para mim tá aparecendo, tá um pouco travado, é. Ele está ouvindo. É, Então, pois é. pode seguir. Você me Pode ouve bem, continuar. prefeito? Me ouve bem? Tá, tranquilo. Mesmo sem a gente ter lhe ouvido, eu vou pegar esse gancho, porque o senhor chegou num momento bem oportuno que a gente vinha falando, tá? Eu vou tentar lhe contextualizar aqui brevemente, tá? A gente está justamente falando da avaliação atuarial e eu havia encerrado justamente a parte do fundo em repartição, que é o fundo antigo, né? É aquele fundo que não tem a necessidade de juntar dinheiro. Porém, hoje, o fundo em repartição, mesmo não tendo a necessidade de juntar dinheiro, ele vem acumulando patrimônio, porque ele arrecada mais do que paga. Só que como ele é um fundo fechado, né, ou seja, o que isso quer dizer? Todos os servidores efetivos que são admitidos no município, eles entram no outro fundo, no fundo em capitalização, certo? Então, este fundo ele é fechado. Então, hoje, se arrecada mais do que paga de benefício. Mas essa curva, ela vai se inverter naturalmente. Então, a arrecadação vai ser menor do que a folha, e aí vai se começar a consumir esses recursos, né, juntados nesse fundo, até que vai chegar um momento onde não vai mais haver esses recursos e vai se esgotar essa grana. O problema e o porém é que quando esgotar essa grana, o município vai ter que começar a arcar com a diferença para fechar a folha, ok? Só que qual é o ponto, né? O ponto é, no momento dessa projeção, quando esgotar o patrimônio, a receita de contribuições vai ser desse tamanho aqui. E a folha de benefício vai ser desse. Então, eu vou ter um gap aqui, eu vou ter uma diferença muito grande entre receita e despesa. E o município vai tomar uma pancada financeira de uma só vez, né? Então, e aí o senhor vê o gráfico aqui também, né? Está acompanhando aqui na tela, né? Então, o que a gente tem traduzindo isso, né? Nós temos uma perspectiva, tá? E é óbvio que isso daqui depende muito do comportamento de inativação das pessoas. Pode ser que as pessoas atrasem as aposentadorias, enfim, mas isso todo ano a avaliação atuarial vai acompanhar, tá? Mas a perspectiva é que no ano de 2031 se esgote os recursos financeiros deste fundo em repartição. E aí vai chegar esse momento que eu acabei de falar, né? Que é o momento em que vai ser demandado do Poder Executivo cobrir a folha. Só que essa cobertura da folha vai sair do seguinte, de 0 para o mês seguinte de 1.200.000. Então, seria uma pancada de uma só vez, né? Um direto, né? Então, o que a gente já vem falando desde o início, né, que eu venho ponderando? Vocês têm uma situação muito peculiar de segregação da massa, onde vocês ainda estão acumulando patrimônio. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode trazer aqui como uma medida até previdente, né? Uma medida previdente dentro da Previdência? Seria incluir uma cláusula, um dispositivo na norma de vocês que seria o seguinte: a partir do momento que a receita de contribuições passar a ser menor do que a folha de benefício no fundo em repartição, em vez de eu puxar 100% do dinheiro do patrimônio do fundo em repartição, nós vamos fazer uma divisão. Então, 50% dessa diferença o município entraria aportando, 50% puxaria-se do patrimônio. 50% aqui é arbitrário, tá? Poderia ser outro percentual. E o que isso faria? Faria com que o município começasse a se habituar com este pagamento
e esse pagamento ele vai crescendo, né? A gente prolonga um pouco a vida, né, do dinheiro que existe ali do fundo em repartição, só que daí vai chegar num momento que vai se esgotar essa grana de qualquer forma, só que o tombo, o soco, né, que o município vai levar ali naquele momento que esgotar o patrimônio, não vai ser do 0 para 1.200.000. Vai ser talvez, aí eu não fiz esse cenário, né, mas talvez seja de 700.000 para 1 milhão, de 700.000 para 1.400.000 que seja, ou como eu falei antes, a gente pode criar até, quem sabe, na norma, um escalonamento. No primeiro ano sai de 50%, no segundo ano vai de 60% para o município pagar, 70%, 80%, 90% e fica em 90%. Quando acabar o dinheiro, o gap é de 10%. Então, a gente faz uma proteção para que o município não pegue um ranço da segregação da massa. Porque o prefeito que estiver à época, ele vai dizer o seguinte: poxa, mas do 0 eu vou ter que pagar 1,5 milhão por mês? Né? Então, a gente começa a distribuir isso nas gestões seguintes. E o mais interessante, e isso não é questão política, né, nem nada, mas o interessante é que esta previsão normativa, se a gente colocar ela agora, talvez ela nem gere tanto efeito financeiro nesta gestão, né? Porque a gente ainda tem uma situação muito favorável, né, Juliane, de receita superior à despesa. Então, pode ser que, de repente, até 2028, isso nem gere nenhuma obrigação nova, né, para esse governo. Mas mesmo se gerar, vai ser pequeno, porque a receita vai ter sido superada pela despesa e essa diferença, né, se entraria aí com esses aportes do governo. Tá? Então, é uma recomendação que a gente vem fazendo. Eu acho que o próprio conselho aqui também já se manifestou nesse sentido. E eu penso, prefeito, que seria bastante oportuno, né, nesse momento, a gente realmente desenhar algo, sugerir um texto, porque de imediato não muda nada. Por exemplo, na questão orçamentária. 2025, 2026 e acho que dá para ousar dizer, né, Júlio, 2027, tranquilamente, né, a gente ainda vai estar em superávit financeiro no fundo em repartição. Então, seria uma medida completamente previdente, pensando numa melhor distribuição desses pagamentos para o governo que for, para quem estiver ocupando a sua cadeira aí, né, lá em 2030, 2031, quando for. Mas que isso seja distribuído, né, e se mitigue um pouco, né, esse risco aí de daqui a pouco o prefeita que estiver aí dizer, poxa, mas deixaram tudo para mim. Quando, na verdade, essa é a natureza da segregação da massa também. Estaria tudo certo deixar como está. Não teria problema nenhum também. Só que eu vejo isso, né, já em outros casos aqui, que o pessoal acaba interpretando muito mal essa história de que quando acaba o dinheiro, eu tenho que sair de 0 e tomar uma pancada, né, muito forte de um mês para o outro. A gente sabe como é que é o orçamento público, né? O recurso existe e ele está sempre destinado já para algum lugar. E tu tirar uma quantia muito grande, literalmente, de um mês para o outro, demanda, né, uma programação que, por vezes, os municípios acabam não fazendo, né? Então, essa seria a nossa grande recomendação aqui, né, já desde o início. Não sei se, Júlia, me fiz entender aqui, quer trazer alguma ponderação. O próprio conselheiro Leonardo também trouxe, né, essa sugestão aqui, que a gente já vem tratando nos anos anteriores. Acho que é uma questão muito nova para o prefeito, essa questão atuarial, e é muito legal o interesse que ele tem, e para a gente ir amadurecendo essa ideia, né? Acho que só o fato dele estar nos permitindo dar essas ideias para ele já é muito legal, para a gente ir amadurecendo e aproveitar a oportunidade mesmo, né? De poder dialogar sobre o assunto. A Valéria aventou isso bastante o ano passado, e a gente praticamente já fez um avanço só de conseguir dar essa informação para o executivo. Então, acho que é bacana. Aí acho que a Não, gente ótimo. pode. Tá. Não, tranquilo. Então, ok, a gente estava encerrando, né, justamente a parte aqui do fundo em repartição. Acho que posso dar continuidade, né, Júlio? Então, Por vamos favor. para o fundo em capitalização. Então, agora a gente vira um pouquinho, né? Eu sempre brinco aqui, né? A gente tem que virar a chave mental, né? Porque a gente estava falando do fundo em repartição que não tem
qualquer necessidade de capitalizar, embora vocês capitalizem, né, embora vocês acumulem recursos, né, aqui no fundo em capitalização a gente tem como pressuposto justamente a necessidade de juntar dinheiro e com esse dinheiro justamente pagar os benefícios de aposentadoria que são projetados. Então trata-se, né, de um plano que recebe os ativos, os servidores ativos com ingresso posterior a 30 de abril de 2009, já no início, né, não tinha aposentados nem pensionistas, mas é o plano que recebe todos os futuros servidores do município, né? Todos os servidores efetivos que forem admitidos daqui para frente, sempre vão entrar no fundo em capitalização. E aqui a gente tem as características principais do grupo de servidores de vocês deste fundo, né? Então, nós temos aqui, mais uma vez, a predominância, né, das mulheres, aqui no caso de pouco mais de 2-1, as remunerações médias muito próximas, né, na casa de 5 mil, as idades médias mais baixas também, naturalmente, do que do fundo em repartição, e os valores aqui dos poucos aposentados que vão começando a aparecer também neste grupo. Então, só para a gente ter uma ideia de que aqui nós estamos falando de basicamente 1.300 pessoas, mais ou menos, e que nesta lógica, né, essas 1.300 pessoas, a gente precisa ter um plano de previdência com recurso suficiente para pagar a aposentadoria, a pensão por morte desse grupo até o fim da vida de todo mundo. Essa é a lógica atuarial, né? Uma projeção de longo prazo, tá? Então, essas são as características do grupo. Nós temos aqui as alíquotas de contribuição, né, de 15% dos servidores ativos, do município, dos mesmos 14%, né, do servidor ativo, do aposentado e pensionista. E nós temos uma situação muito parecida, né, no aspecto financeiro. Esses 29% aqui geravam de arrecadação 1.800.000 para o fundo em capitalização e a folha era de 104 mil, ou seja, hoje, né, tanto no fundo em repartição como no fundo em capitalização, nós temos uma sobra, uma predominância de sobra de recursos financeiros em relação à folha. Mas isso, naturalmente, não vai ser assim, né? Porque as pessoas vão se aposentando e a folha vai crescendo e essa relação receita e despesa ela vai também se aproximando cada vez mais, né? Considerando compensação previdenciária mais parcelamentos, a receita do mês superava aí um pouco a marca dos 2 milhões. E nós temos aqui uma taxa de dependência, né, que é um valor bastante fora da realidade, aqui no caso, né, de 45 servidores ativos para cada benefício pago no fundo em capitalização. Então, realmente mostra aí uma diferença, mostra que é um RPPS novo, né, recente e que tem, né, essa segregação da massa aí feita também na linha do que foi feita nessa estruturação aí da divisão. Claro que isso tudo aqui também foi muito motivado pelo que ocorreu no ano passado. Então, de janeiro a julho de 2024, ingressaram 206 novos servidores ativos no município. Então, 206 novos colegas aí, né, que passaram a fazer parte do RPPS, mas percebam um detalhe. O povo que entrou aí, esses 206 servidores, entrou já com 42 anos de idade média. Eu não sei se vocês já tinham, se vocês tinham se atentado a essa informação, mas o povo que entrou, que assumiu o cargo já com 42 anos de idade média. Então, né, eu não estou chamando ninguém aqui de velho com 42 anos, porque eu estou muito perto disso também, né? Não é esse o ponto, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente diria ninguém é mais guri, né? Com 42 anos, né? Ou seja, o pessoal já vem aí com, sei lá, 15 anos de trabalho formal, talvez, né? 10 no mínimo, 15 anos de trabalho formal. Então, isso significa dizer que o povo que está chegando já está chegando com mais idade, e se está chegando com mais idade, já está chegando com menos tempo de contribuição necessário para se aposentar. E não só isso. Talvez vocês devam ter casos aí de estar recebendo novos colegas até já aposentados. Né? Já aposentados.
pelo INSS, já aposentados por outro regime, e que, por vezes, basta os 10 anos de serviço público para sair fora, né? Enfim, ou que seja, vou sair nos 75 anos, mas hoje viver até 85 não é muito exceção, né? Então, essa relação previdenciária e essa nova, eu diria já para vocês, assim, com uma certa tranquilidade, tá? Quase que uma nova realidade de os novos concursados estarem cada vez mais próximos dos 40 anos, em municípios, em regiões metropolitanas, em regiões litorâneas, principalmente, né? Aí o povo adora, né? Realmente vai com uma idade mais alta, mas parece ser uma realidade bem próxima, bem verdadeira que a gente tem visto. Eu fiz reunião esses dias com municípios pequenos aqui do interior do Rio Grande do Sul, municípios de 3, 4 mil habitantes, e aí a gente vê que os novos ingressos têm 31, 33 anos de idade média. Então é muito diferente, né? O apelo de um município estruturado, próximo, né, a grandes centros, parece que está atraindo cada vez mais pessoas com um pouco mais de idade, né? Então, aquela segurança, né, do serviço público e tudo mais parece que está se traduzindo nisso. Então, só um parênteses aqui nesse sentido, tá? De novos benefícios, nós tivemos 8 casos, né? Então, um total aí de 27 mil por mês. E o que se avizinha é que 131 servidores ativos possam vir a se aposentar nos próximos 5 anos. Trata-se de um grupo de ativos que já tinha, no ano passado, 59 anos de idade média. Então, realmente já é um grupo mais avançado, né, no quesito de cumprimento dos requisitos para a aposentadoria, e recebia aí em torno de 670 mil a título de remuneração, que certamente grande parte disso vai virar benefício. Ok? Então, indo para a parte agora do resultado atuarial, nessa análise aqui, então nós temos o quê? A gente vai justamente comparar a quantidade de grana que o RPPS no fundo em capitalização tem com a quantidade do passivo atuarial, né? O volume do passivo atuarial, que é o compromisso. Então, quanto que eu tenho, quanto que eu deveria ter, um menos o outro vai justamente me dar essa diferença que é o nosso resultado atuarial. Então, começamos analisando aqui o ativo, né? Então, se encerrou o exercício de 2024 com 161 milhões e 100 mil. Isso aqui é a quantidade de grana, né? Aplicações financeiras e tal, que se teve ao longo de 2024, mais 2 milhões e meio dos parcelamentos, né? Das dívidas que foram reconhecidas. Então, somando isso, chegamos a 163 milhões e 600 mil. Isso aqui é o total dos ativos financeiros. Agora eu preciso saber o quanto que eu deveria ter guardado, que é justamente esse passivo atuarial, reserva, a provisão matemática, né? E esse valor foi apurado, foi dimensionado em praticamente 160 milhões de reais, né? Então aqui dentro está todo esse compromisso, ou seja, tudo que eu projeto pagar para aquelas 1.300 vidas até o fim da vida de cada um, já considerando, né, o desconto do recebimento das alíquotas normais de contribuição e da compensação previdenciária também a receber. Comparando um valor com o outro, a gente vai chegar no quê? 163,600 menos 159,900, chegamos a uma diferença positiva de 3 milhões e 700 mil. Diferença positiva, no caso de vocês aqui, teria um superávit atuarial pleno, né? Puro, ou seja, sem plano de amortização no fundo em capitalização. Detalhe, depois eu vou fazer um gancho dessa minha fala aqui, que eu acredito, eu até dei uma olhada nas nossas conversas anteriores e reuniões anteriores, eu não me recordo de ter feito essa simulação, mas eu vou trazer ao final aqui para vocês, tá? Então, o que aconteceu? Neste ano, né, nós tivemos uma redução bastante considerável do superávit atuarial em relação ao ano anterior, principalmente, mas isso tudo foi motivado principalmente pelo papo que nós tivemos lá no início do teste de aderência, onde nós tivemos que mudar a questão da tábua de mortalidade, né? Nós saímos de um padrão de tábua de mortalidade que era do IBGE, um padrão nacional,
para um padrão testado, né, que se mostrou mais adequado, ou, usando o termo, né, o mais aderente à realidade de sobrevivência dos servidores aí do município, tá? Então, isso faz com que, o que se traduziu isso, né? Uma maior previsão de tempo de pagamento dos benefícios. Se eu prevejo pagar os benefícios por mais tempo, quer dizer que a minha reserva, a minha necessidade de acumulação, ela cresce também, tá? Então, por isso que o nosso superávit aqui, ele reduziu, porém, ainda é um superávit atuarial, tá? Então, neste fundo em capitalização, nós não temos nenhuma necessidade de fazer modificações aqui na norma, né, em relação às alíquotas. Então, só recordando, né, o custo patronal hoje é de 15%, mas eu só traduzi aqui os parcelamentos, né, seriam mais 3,98% sobre a folha. Então, hoje, né, e aproveitando também ainda a presença do prefeito, né, eu costumo sempre falar isso, Rogério, nas reuniões, que até então, e na verdade desde a criação da Itupeva Previdência, né, o município, o poder executivo, as finanças do município aí só tem a agradecer, né, porque realmente, se a gente fosse comparar com o custo do INSS, por exemplo, nós estaríamos falando lá de 22%. Hoje, talvez não, né, pela questão da desoneração da folha, né, que eu acho que acabou caindo um pouco, mas depois volta, né, e sendo que os 22% do INSS ainda incidiriam sobre a folha bruta das remunerações dos ativos, né? Então, qualquer respingo na folha, né, qualquer hora extra, qualquer coisa que entre como receita, né, verba para o servidor, haveria a incidência de contribuição patronal, né? Então, até o momento, desde a criação até agora, e o que se avizinha por alguns anos ainda, né, o custo que o município vem tendo em termos de previdência com os seus servidores, motivado pela criação da Itupeva Previdência, é muito menor se comparar, né, à questão do INSS. Tá? Então, eu só ressalto sempre, né, esse ponto. E aqui nós temos justamente o gráfico, né, o mesmo gráfico de antes, porém, do fundo em capitalização, onde a gente vê as barras aqui, né, os morros invertidos, né? Nós temos a predominância aqui das receitas ainda por um longo período, e as despesas aqui no amarelo ou laranja, né? Como é que funcionaria essa curva aqui, de acordo com as previsões. Então, em 2025, estima-se, né, que 54 pessoas poderiam vir a se aposentar. Esse pontilhado aqui seria o crescimento do patrimônio, né, do ativo financeiro. E aí percebam o seguinte, o que é essa marca aqui de 2037? Eu chamo de inversão financeira, né? O que é inversão financeira? É quando o fundo passaria a arrecadar menos do que gastaria com benefício. Ou seja, a receita de contribuição seria menor do que a despesa com benefício. Porém, este aqui é o fundo em capitalização, certo? O fundo em capitalização é o que recebe os novos servidores. E neste gráfico, no cálculo atuarial, não tem a previsão de nenhum ingresso, porque os novos ingressos a gente vai percebendo a cada avaliação atuarial que a gente vai fazendo. Então, provavelmente, essa inversão financeira, ela deva ocorrer mais para frente. A cada novos concursos que vão sendo feitos, talvez essa seta aqui, né, vá sendo empurrada um pouquinho mais para frente. Pode ser que a gente verifique de fato essa inversão financeira só lá pelos idos de 2040, de repente, né? E nós temos aqui a última aposentadoria prevista, né, para o exercício de 2066. Ok? Então, de fundo em capitalização seria isso. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes de trazer vou chamar de bônus aqui, né? Mas se tem algum ponto, se alguém quer trazer alguma consideração a respeito do fundo em capitalização. Rogério, não sei se estamos lhe escutando também, não sei se, né, quer testar aí, mas eu acho que ainda não, né? Não. Poxa, que coisa, né? Estranho. Se não, se ninguém tiver nada, eu passo para o ponto seguinte, que seria uma informação extra aqui para vocês. Querem trazer alguma consideração?
Da minha parte também não. Uhum. Então vamos lá. Então, só para fechar aqui a minha parte, né? Depois a gente continua, se tiver mais algum ponto, algum questionamento. O que Me eu trouxe ocorreu aqui uma para coisa você? agora, Guilherme, por favor. Ah, Você pontuou sobre a questão da idade, né? Que os admitidos aí do ano passado têm uma média de 42 anos e que é o impacto. Uma das outras coisas que eu cheguei a conversar com ele também foi sobre as admissões, que eu fico bastante preocupada com as admissões de uma forma mais uma quantidade muito grande pontualmente e não diluída, para a gente ir absorvendo esses impactos. Eu gostaria que você falasse do perfil de contratação, como que a gente pode fazer uma projeção para fazer uma mitigação desses impactos, do que contratar 300 pessoas e a gente como contratar essas 300 pessoas, na verdade, né? Não contratar, mas sim como contratá-las. Se a gente consegue instituir alguma ferramenta, algum olhar, algum planejamento para a gente conseguir fazer essa mitigação aí do impacto atuarial que tem dessas contratações. Existe alguma alguma recomendação? trava, né? Pois tu sabe que esse é um ponto interessante, sabe, Júlio? Eu não sei, acho que a Júlia tá me ouvindo, Júlio? Tô. Tá, é que tem aparentemente uma travada ali na tua tela. Mas assim, não existe no âmbito de concursos municipais nenhuma possibilidade de se incluir travas, né? De acesso, por exemplo, ou de restrição com idade. Então a gente não tem como. Salvo engano, eu acho que apenas Polícia Federal, né, consegue colocar a limitação de idade, né, para receber novos concursados, né? Então, em relação à idade, a gente não tem o que fazer. É o famoso, como se diz por aqui, né, o senta e chora, né? A gente não tem muito o que atuar nesse sentido, né? Mas o que eu vejo de, de aspecto que se pode melhorar nessa questão é uma profissionalização da análise de entrada do servidor. Por exemplo, né? Pode parecer meio dura a fala, né? Mas tem pessoas que vão buscar no serviço público, por vezes, uma bengala, né? Então, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, alguma doença, algum problema de coluna, etc. E aí passa, por exemplo, vamos imaginar aqui, uma pessoa com problema de coluna passa para o setor de obras. Vai dar 1 mês de trabalho, ela vai acusar o golpe, né? E aí vai entrar em licença e etc. Então, eu já tive muita conversa nesse sentido na época até 2019, quando era permitido que os RPPS tivessem dentro do seu escopo o auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-reclusão. Então, o auxílio-doença era muito pauta das reuniões também. E o que se falava muito era justamente isso, alguns municípios tentando profissionalizar vamos chamar assim, esse funil de acesso, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, né? Realmente trazer pessoas, admitir pessoas, fazer uma seleção de modo que tu não permita, né, que pessoas se valham do sistema, porque uma vez que elas entram, né, aí elas passam a ter os direitos que o sistema lhes garante, né? Então, eu não vejo assim muito o que fazer em relação a isso, tá, Júlio? Realmente é mais esse cuidado, né, essa atenção no recebimento. Questões que afetam, por exemplo, a parte atuarial, e eu até acho que vocês já fazem, né, mas todo admitido tem que trazer, por exemplo, a sua vida, seu histórico laborativo, né? Então, essas questões vocês já cumprem, mas de resto, né, pelo menos eu não tenho conhecimento além disso, né, nessa questão de uma melhora na seleção só, né? Tá. Então, é mais porque a gente Ok? acaba se preocupando com tudo que impacta na contratação de funcionários, né? Então, eu Sim. queria a sua visão em relação até aos outros institutos, a sua vivência, do que as pessoas fazem, né, para a gente tentar mitigar aí as consequências.
Mas tá ótimo. Mas isso é um choro geral, tá? Realmente não O tem problema muito o que geral é se de todo fazer. mundo. O problema é geral, né? Não temos como restringir, né? A gente tem Uhum. isonomia, tem Constituição, né, que garante todos esses direitos. Então, realmente não é um caminho que a gente vê aí como outros municípios fazendo, né? O que eu É. trouxe aqui para vocês, tá? Eu trouxe aqui uma simulação de como que ficaria o resultado atuarial caso não houvesse segregação da massa. Ou seja, se chegasse lá o prefeito e dissesse, não, mas isso aí está muito estranho, vamos unificar os fundos e deu. Não precisa ter segregação, né? Ou chega alguém aí e começa a buzinar nos ouvidos, né? Não, mas não precisa ter, vamos unificar é o melhor caminho. Ok, vamos ver, né, o que acontece. Então, basicamente, se a gente unifica os fundos, a gente passa a ter um único fundo, porém, a gente entra numa obrigação de que este único fundo opere em qual regime? Igual ao fundo em repartição ou igual ao fundo em capitalização? Igual ao fundo em capitalização. Então, eu preciso acumular recursos. Se eu tiver déficit atuarial neste fundo, eu vou ter que cobrir o déficit atuarial. Essa é a premissa básica de eu não ter segregação da massa. Por isso que vocês escutam tanto em eventos e tudo mais, o pessoal falando de déficit, porque a menor parte tem segregação da massa, a maior tem um fundo único. E um fundo único com déficit. Então, esse déficit precisa, né, de um recolhimento. Somando tudo que vocês têm, a gente chegaria, então, a 246 milhões, né, de ativos garantidores contra 574 milhões de passivo atuarial, o que nos denota, né, uma diferença negativa de 328 milhões. Então, na prática, embora, né, vocês acumulem recursos lá no plano financeiro, no fundo em repartição, embora haja um superávit atuarial no fundo em capitalização, na hipótese de a gente juntar tudo, mixar tudo, né, em um fundo só, nós passaríamos a ter um déficit atuarial de 328 milhões. Beleza. Mas o que eu faço agora? Se eu tenho um déficit atuarial, eu preciso equacionar esse déficit atuarial. E o que isso demandaria? Demandaria, por exemplo, ou uma alíquota imediata, tá? De 16,5%, além do que se paga hoje, né? Por 35 anos, que na prática representaria aí um pagamento mensal na ordem de 1.700.000. Tá? Então, só para que vocês tenham conhecimento, né, a respeito disso, eu acho que a gente tem aqui, está bem representado, né, os conselheiros representam várias áreas também, o prefeito, né, representando o Poder Executivo, porque, por vezes, pode aparecer alguns desavisados, né, Júlia, trazendo, assim, soluções mirabolantes e etc., né, mas é só para que vocês tenham conhecimento de como é que funcionaria numa hipótese, né, de desfazimento de segregação da massa. Isso nos conduz a algo que a própria emenda 103, a Constituição, diz: quem tem segregação da massa é porque tem déficit atuarial. Né? E a prova disso, né, está justamente aqui. A partir do momento que a gente, mesmo que hipoteticamente, junta os dois fundos, a gente passaria a ter um resultado negativo de 328 milhões, que demandaria, por exemplo, né, esse aporte imediato aqui de 1.700.000 por 35 anos para se quitar esse déficit. Mas isso aqui eu só trouxe a título de curiosidade, a título de informação, principalmente para vocês. Então, basicamente, são essas as informações. E aí eu devolvo para vocês aí se tem algum ponto, se tem algum questionamento. Não sei se o prefeito, de repente, mandou alguma mensagem para ti, Juliane, perguntando se tem alguma dúvida também, né? Enfim, fico à disposição. Algum conselheiro também. Pessoal na sala de reunião, né? Eu acho que a gente tem umas 4, 5, 6 pessoas lá, né, Júlio? Vou mandar mensagem para eles perguntando. Só para ver se tem Ele alguém ali que está com... O prefeito disse que ele não está conseguindo utilizar o microfone. Pois é, que pena, né? Tem o link, só se entrasse pelo celular, de repente, né?
e aí colocar só o áudio, né? Ele agradeceu, disse que gostou muito da apresentação, mas ele não está conseguindo falar por lá. Aí, se ele tiver algum questionamento depois, eu encaminho para você, Guilherme. Claro, sem problema. Fico à disposição, tá, Rogério? Obrigado. Tranquilo. E deixa eu ver se o pessoal da sala de reunião quer fazer algum questionamento. Já estão escrevendo, antes de eu escrever aqui, já estão escrevendo lá, estão atentos. A Lilian disse que estão sem perguntas também. Acho que deveria ter mais alguém escrevendo aqui. Tá. Estava funcionando o microfone antes, né? Eu acho que o Leonardo tu tá com a mão levantada, tu ficou com a mão levantada, né, Leonardo? Agora eu não sei se tu queres falar, fica à vontade, por favor. Está ouvindo? Sim. Só bota um pouquinho mais próximo o microfone, que eu acho que está distante. Está ouvindo agora? Sim. Tá, após a sua fala, eu fiquei com um sentimento assim. Então, no fundo, o RPPS tem um déficit. É isso. Sim, existe um déficit, né? Existe um déficit. E a segregação de massa vem, vamos dizer, não é para mascarar, né? Não, jamais. Sim. Né? Então, a gente tem um déficit. Isso daí é um fato, então. Não, era só isso. Eu só queria ter essa clareza mesmo, então. Sim, porque quando você existe um déficit divide, atuarial, porque assim, parece que acontece? parece que tá bonitinho quando você divide, né? Mas no fundo, o RPPS tem um déficit mesmo. Né? Claro, tem um déficit atuarial. E, na verdade, a segregação da massa, eu gostei que tu trouxe essa palavra, tá? Porque esse mascarar, o pessoal, por vezes, acha que é para mascarar. Quando, na verdade, a segregação da massa, o que ela faz? Eu acho que agora, com esse exemplo que eu trouxe para vocês de unificação dos fundos, talvez fique muito claro para vocês o que é a segregação da massa. Não havendo segregação da massa, nós temos um único fundo. E, por obrigação, esse fundo deve funcionar em capitalização. Ok? Havendo déficit atuarial, a obrigação do Ministério da Previdência aqui é imputar ao ente que se reconheça esse déficit atuarial imediatamente. Imediatamente. Vamos começar a pegar as diferenças, tá? Então, desde o momento que existe um déficit atuarial, eu preciso implementar o que a gente chama de plano de amortização. Por exemplo, como eu falei ali, uma alíquota a suplementar, um aporte para fazer frente a esse déficit atuarial. Imediato. Ou seja, que ano que foi criado mesmo, Júlia? Foi 15, né? 2015? 2015, 16, né? Ou seja, se vocês não tivessem feito segregação da massa, desde 2016, vocês teriam uma alíquota, um custo suplementar para pagar esse déficit atuarial. Ok. O que a segregação da massa faz? Mascara o déficit? Bota para debaixo do tapete? Varre para debaixo do sofá? Não. Ela só diz o seguinte: tu tens o mesmo déficit atuarial dos 300 e poucos milhões, só que tu vai pagar esse déficit atuarial de acordo com a velocidade que as aposentadorias forem ocorrendo. E na velocidade que for faltando dinheiro. Tá claro? É isso. Tanto é verdade que, se a gente for lá na norma, a gente vai ver que na seção de equacionamento do déficit atuarial, uma das alternativas é justamente o quê? Segregação da massa. Então, a segregação da massa, na verdade, ela dá 2 pontos. Dependendo do caso, ela difere o início do pagamento, que é o caso de vocês, e na totalidade dos casos, e para a totalidade dos casos, ela permite um prazo de pagamento muito maior. Porque qual é o prazo de pagamento na segregação da massa no fundo em repartição? É até o último vir a morrer, na verdade.
Porque morrer, até ele morrer, ele é um beneficiário, né? Ele está ou em gozo de aposentadoria ou de pensão por morte. Então, o município vai ter que ir complementando. Então, a gente está falando de, em vez de pagar em 35 anos, pagar, por exemplo, durante 80 anos, 70 anos. Tá? Então, eu não sei se... eu realmente eu não lembro de ter trazido nessa unificação dos fundos, mas a segregação da massa é isso, tá? Eu acho que com essa visão agora fica muito claro para que ela serve, e se alguém vier, né, com esse papo de, mas a segregação mascara e tal, não, é apenas uma outra forma de organizar o pagamento do déficit setorial. Ponto e pronto.